sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar prosseguimento no estudo dos fenômenos que acontecem em incêndios. O tema de hoje é o flashover. Antes de mais nada, eu convido aqueles que não o fizeram que se inscrevam aqui no canal. E se gostarem do vídeo, clica aqui no gostei e compartilha nas suas redes sociais. Então vamos começar definindo o que é um flashover. Então, flashover é a fase de transição no desenvolvimento de um incêndio confinado, na qual superfícies expostas à radiação térmica dos gases gerados pelo incêndio, acima de 400 graus Celsius, atingem a temperatura de ignição quase que simultaneamente, favorecendo instantânea propagação do fogo no ambiente. Então, essa definição é da NFPA 555, que trata de guia de métodos para avaliação do potencial de flashover em salas. Muito bem. Então, conhecida a definição de flashover, é importante que a gente esclareça um ponto. Quando fala ali em incêndio confinado, não está se falando necessariamente de incêndio em espaço confinado. O confinado, nessa definição, tem o sentido de abrigado e restrito. Ao passo que o espaço confinado, conforme a gente sabe, é aquele espaço que não foi concebido para ocupação humana, tem meios limitados de entrada e saída e também condições limitadas de ventilação. É importante que a gente faça essa ressalva para que a gente possa entender, a partir das ilustrações que mostraremos, como se desenvolve um flashover. E aproveitando inclusive um vídeo muito bem feito pela Draeger dos Estados Unidos, eu fiz uma pequena edição e vou fazer umas explicações sobre essas etapas e sobre alguns riscos que envolvem a atividade de combate a incêndio em locais sujeitos a flashover. Eu vou deixar também um link para o vídeo completo para quem tiver interesse em entender melhor, porque eu não coloquei o vídeo completo porque ficaria muito longo, mas vocês vão ter acesso aí através desse link, ok? Então eu vou fazer agora, através dessas animações que foram produzidas, algumas explicações bem rápidas. Na sequência, veremos também um vídeo de um ensaio em campo, ou seja, um container, não foi montado uma sala, uma sala como se fosse uma sala de visita, e ali foi produzida uma condição, foi dado início a uma combustão e criada uma condição para o flashover. Então você vê claramente as etapas ali. Também fiz uma edição para que não fique longo, ok? Então veremos a seguir e farei os comentários em sequência, ok? Só uma ressalva. Eu citei a Draeger, aí, que é a autora dessas animações, e acabei não explicando. A Draeger, ela é uma empresa multinacional que produz equipamentos de altíssima qualidade para o ramo hospitalar e de segurança. Talvez o equipamento mais conhecido dela seja o equipamento de proteção respiratória, esse que está aqui na imagem. Então, até vou deixar o link para o vídeo deles aqui logo abaixo, como eu falei, para que vocês tenham acesso ao vídeo completo. Então é só essa ressalva. Então vamos agora às animações e aos esclarecimentos. Então, a partir das ilustrações a seguir, vamos procurar entender como ocorre um flashover. Nós temos então um princípio de incêndio, onde há uma geração de fumaça e baixa produção de calor. À medida que o fogo vai se propagando por condução, ou seja, pelo contato dos materiais combustíveis próximos, a tendência é que haja a produção maior de chama e, consequentemente, aumento da temperatura no ambiente. Essa temperatura vai ser elevada de tal forma que vai se espalhar pelo ambiente e os materiais existentes naquele espaço passam a trocar calor, ou seja, ocorre um balanço térmico de tal forma que, aumentando-se a temperatura, esse balanço térmico, em razão da elevada temperatura, passa a não ocorrer mais. Nesse momento, a temperatura tende a crescer rapidamente e atingindo então o ponto de ignição dos gases provenientes do incêndio. Esses gases, que ainda podem se queimar, eles vão entrar em combustão, atingindo a sua temperatura de ignição, e em razão da sua densidade, da menor densidade e da sua localização na parte superior, ele vai se espalhar rapidamente pelo ambiente,
quando atingir ali perto dos 400 a 500 graus. Então toda aquela fumaça no teto, ela vai entrar em combustão e vai espalhar quase que instantaneamente para todo o ambiente. Dessa forma vai irradiar o calor de cima para baixo e os materiais existentes no ambiente que já sofreram aquele balanço térmico, vão estar prontos para entrar em combustão. Nesse momento, então, todo o material existente no ambiente entra imediatamente em combustão. Então, nós temos aí um flashover. Então, vejamos agora na animação a seguir. Vamos agora fazer algumas considerações sobre as ações de combate a incêndio. Durante a ocorrência de um flashover ou na iminência da ocorrência desse fenômeno, uma das formas de controle é a aplicação de água nas áreas mais altas, ou seja, junto ao teto, de forma a reduzir a temperatura abaixo do ponto de ignição dos gases provenientes do incêndio. É o que nós chamamos de ataque indireto, ou seja, o ataque não é feito diretamente à base do fogo, mas é usada a capacidade de absorção de calor da água aplicando no ambiente. E essa aplicação pode ser feita do interior da edificação ou de fora, através de alguma abertura. Há de ter, no entanto, um cuidado adicional. A aplicação da água nessas condições deve ser feita por jatos sólidos intermitentes, curtos, junto ao teto, de forma a evitar acidentes. Então nós veremos agora a seguir qual a possibilidade de acidente na aplicação incorreta desse tipo de técnica. Ao aplicarmos a água no teto, nós estamos usando a sua capacidade de absorção de calor e a taxa de expansão dos vapores, que é a 100 graus, de 1.700 vezes. Ou seja, para cada litro de água aplicado, nós temos 1.700 litros de vapor no ambiente. Então, o volume que ela vai tomar. Então, a 100 graus é essa taxa de expansão. No entanto, se atingirmos ali a partir dos 600 graus Celsius, nós vamos ter aí uma taxa de expansão bem maior. A taxa de expansão passa a ser de 4.200. Ou seja, para cada litro de água, nós teríamos 4.200 litros de vapor. E esse vapor expandido rapidamente pode causar sérias lesões ou até a morte de bombeiros. Por isso que a técnica manda a utilização de água de jatos curtos e intermitentes, justamente para evitar uma expansão exagerada dos vapores e lesão aos bombeiros. E aqui nós verificamos nessa animação a forma de aplicação do jato conforme a gente explicou. Também veremos aqui umas imagens, um vídeo, um trecho sobre um treinamento em container. Nessa outra animação a gente vê um ataque coordenado, ou seja, aberturas na parte superior para a saída da fumaça e redução da temperatura, enquanto é feito um combate interno com a utilização de mangueiras. Waste can in the corner. So got a small flame just starting to flicker in there at this time. Garbage can, okay? You hear the smoke alarm initiating now. In just a sec. So it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. Eventually, every second. Okay, now watch thing and deforming as the heat comes down. When that material starts deforming, you see the smoke burning at the ceiling now. So
We're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, it's igniting see the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Embora curtos, esses vídeos dão uma boa noção do surgimento e desenvolvimento de um flashover numa edificação. Vários fatores influenciam na velocidade do surgimento desse flashover. Dentre eles, o espaço, né, a amplitude do espaço onde está localizado o incêndio, até a presença da carga de incêndio. Tanto a carga de incêndio acidental, que são mobiliários e equipamentos, quanto a carga de incêndio permanente, que são os materiais de acabamento e revestimento. Então todos esses itens podem influenciar na velocidade, mas é certo que, uma vez o ambiente tomado pelo incêndio em uma situação de flashover, a temperatura é extremamente elevada. Por isso, os bombeiros que participam do combate a incêndio têm que tomar vários cuidados, entre eles a utilização de EPI e proteção respiratória. Para que se tenha uma ideia, a nossa temperatura corporal é em torno de 36,5 e 37 graus. Um bombeiro trabalhando com equipamento em uma situação de incêndio, a temperatura corporal dele já vai a 38 graus naturalmente. Se houver um descuido com relação à questão da proteção respiratória, a 43 graus, um ar respirado a 43 graus já pode causar a morte. O ponto principal vai ser atingido de imediato são os alvéolos pulmonares. E aí ele pode ter um problema respiratório grave que pode levá-lo à morte. Então são cuidados específicos. Para se ter uma ideia, a fumaça nessa situação no flashover, ela viaja na velocidade aproximada entre 7 a 10 metros por segundo. É a velocidade de um velocista olímpico. Enquanto que o bombeiro, até pelos estudos americanos, ele vai com equipamento sem mangueira, ele vai conseguir caminhar no máximo 0,8 metros por segundo. Então vejam que para que ele saia em segurança na ocorrência de um flashover, ele vai ter que estar a pouco mais de 1 metro da porta, senão ele vai estar envolvido nesse flashover. Por isso é importante que ele saia, conheça as técnicas e principalmente use a mangueira, a linha de mangueira que ele está trabalhando a seu favor para se proteger dessa situação. Então, são esses os esclarecimentos. Nós vamos ver agora um vídeo de um treinamento para flashover. Ou seja, os bombeiros hoje, nas escolas de bombeiros, já existem containers ou edificações prontas para que os bombeiros possam ter contato, possam observar a evolução do incêndio até o surgimento de um flashover e como atuar nessas situações. Então veja esse vídeo que é bastante interessante. Então eu espero tenha sido esclarecedor, espero que tenha agregado algum conhecimento e espero vê-los também no próximo vídeo sobre segurança contra incêndio. Continuaremos a falar dos fenômenos em incêndios. Obrigado, um abraço a todos.